a análise do romance, eu preciso falar uma coisa aqui para vocês e, sobretudo, para quem está assistindo. Porque vocês sabem que essas coisas são muito complicadas, porque, porra, tá na internet aí. Não é só uma coisa que dá na sala de aula, que circula por aqui e acabou, né? Vai estar aqui, tem muita gente assistindo. Como eu disse para você, Sorocaba pro mundo. Pode ser que o presidente da República esteja assistindo isso daqui, ou vá assistir isso daqui. Então é muito perigoso. Conversa aqui vai pra cá, ó, diretamente aqui, ó, para quem tá assistindo, que é o principal, tá vendo? Ó, para você, ó. Veja, trata-se de um romance, A Relíquia. Não sei se Vossa Excelência leu, não é? Não é muito a sua praia, né? Mas trata-se de um romance polêmico, pesado. Um romance no qual Eça de Queiroz, ele critica violentamente o cristianismo, tá certo? Inclusive, isso é uma marca da literatura do Eça de Queiroz. A crítica ao clero português. Aqui eu acho que ele passa dos limites, porque ele não critica só o clero português, não critica só os membros da Igreja Católica, ele critica o cristianismo como um todo. Então o recado que eu gostaria de dar é o seguinte: não necessariamente expressa a minha opinião, tá entendendo? Eu vou fazer uma análise do romance, é a visão do Eça de Queiroz, não é a visão do Evaristo. Tem que ficar claro, tudo bem? Porque é um romance que, assim, incomoda muita gente. Incomoda o cristão, é pesado, caramba. Ele vai desacralizar, por exemplo, a figura de Cristo. Você vai ver quando eu chegar na análise do capítulo 3. Até eu fico assustado com o que eu falo. Até eu fico assustado, estupefato com o que fala o Eça de Queiroz, o que dirá um cristão. Tudo bem? Então, dito isso daí, estabelecida essa diferença entre a opinião do Eça de Queiroz e a minha, acho que nós podemos adentrar no romance aqui. Então, começando a dizer para você que o Eça de Queiroz, ele é um escritor do realismo português, né? Eu te diria que o maior escritor realista de Portugal é o Eça de Queiroz. Poderia dizer que é o maior escritor realista em língua portuguesa. Mas não é verdade, porque nós temos aqui o Machado de Assis, que na minha opinião e na opinião de vários críticos literários, supera o Eça de Queiroz. Inclusive, os dois eles tinham uma espécie de rixa, etc. O Machado de Assis não gostava muito da literatura do Eça de Queiroz, achava o Eça de Queiroz demasiadamente promíscuo, né? Criticava o naturalismo da literatura do Eça de Queiroz. O Machado ele trata as coisas de forma mais sutil, né? O Eça de Queiroz não, né? Ele escancara a coisa. Bom, então comecemos aqui pelo fato de que nós ainda não discutimos o realismo aqui no curso, nós estamos em romantismo no cursinho, no colégio, a gente está no arcadismo ainda. Então, eu gostaria de discutir basicamente, brevemente, assim, ó, coisa rápida, o que é o realismo, tá? Então, os realistas, eles se opõem à sensibilidade romântica. Essa é a principal característica do realismo, a oposição à sensibilidade romântica. E nós vimos, no caso do cursinho, nós vamos ver no caso do colégio, que o que define em linhas gerais, assim, a sensibilidade romântica é o egocentrismo, é a fuga da realidade, o escapismo, ou seja, o romântico não quer viver o seu tempo histórico, não é? Por isso que ele foge do seu tempo histórico. Então, egocentrismo, a fuga da realidade, escapismo e a idealização, beleza? O romântico, ele é um idealista, muito bem? Depois, mais para frente, em outra aula, eu discuto melhor com você o que seria o idealismo do ponto de vista filosófico. Tá? Se eu digo que o escritor realista ele se contrapõe, ele se opõe de maneira radical à sensibilidade romântica, isso equivale a dizer que ele vai fazer um tipo de literatura que segue tendências opostas à tendência romântica. Portanto, em lugar do egocentrismo, não é? Do individualismo, a impessoalidade. Inclusive, aí vai uma dica, né? Por conta dessa coisa impessoal, o narrador é típico do realismo, não estou te dizendo que só tem esse tipo de narrador, mas o narrador típico do realismo é o narrador em terceira pessoa, que é o narrador que narra de forma distanciada, de forma objetiva, não é? Inclusive não é o caso da Relíquia, que tem o narrador em primeira pessoa, que depois eu vou discutir com você, mas a norma do realismo é o narrador em terceira pessoa. Em lugar da idealização,
o materialismo e a objetividade no tratamento dos fatos, não é? Também, num futuro, eu discuto com você o que é o materialismo do ponto de vista filosófico. Por ora, eu quero que você saiba que o materialismo aqui não é no sentido de apreço aos bens materiais. Não é no sentido, fulano de tal é materialista, só pensa em dinheiro, só pensa em acúmulo. Não é nesse sentido, é materialismo do ponto de vista filosófico. Tá entendendo? É um materialismo histórico, tá bom? Basicamente falando, é a compreensão de que são os fatores materiais e econômicos melhor. Beleza. E no lugar da fuga da realidade, né, do escapismo, pelo contrário, análise da realidade, análise do cotidiano. É isso que o escritor realista vai tratar, sempre do cotidiano. E nessa abordagem sobre o cotidiano, o que vai aparecer é uma forte crítica social. É um tipo de literatura que critica veementemente a sociedade. Sobretudo, critica a mentalidade burguesa, né? A hipocrisia burguesa, o arrivismo burguês. O que é o arrivismo? É um sujeito que quer subir na vida a qualquer preço. O cinismo burguês, o provincianismo, aqui mais especificamente falando em Portugal, o provincianismo, né? Essa de Queiroz vai analisar e criticar o atraso da mentalidade portuguesa. E dentro desse atraso, além da questão do clero, né? É um país, nessa época, ainda regido pelos valores da Igreja Católica, quase que um país medieval. Outra característica que ele critica, né, outra análise que ele faz da sociedade portuguesa, é que se trata de uma sociedade provinciana. O que é isso? Provinciano. Provinciano é caipira. Tudo bem? Caipira, é isso daí. Muito bem. Bom, isto posto, agora sim nós podemos entrar no Eça de Queiroz. Tá? O Eça de Queiroz, ele tem 3 fases na sua literatura. A primeira fase da literatura do Eça de Queiroz é a fase dos romances de folhetim, que nós discutimos, inclusive, aqui no cursinho, a gênese do romance de folhetim que se dá durante o romantismo, coisa importante, inclusive, porque o folhetim ele ajuda a popularizar a literatura. Então, só para resgatar aqui, o folhetim é um tipo de literatura que sai nos jornais, mais especificamente nos suplementos literários dos jornais. Então, um capítulo por semana. Tudo bem? Esses folhetins aqui da primeira fase do Eça de Queiroz têm tendências românticas. Então, primeiro Eça de Queiroz, inclusive, na sua formação, que ajuda na sua formação literária, é um Eça de Queiroz romântico. Isso acontece também com Machado de Assis, tá bom? Machado de Assis, ele começa a carreira literária seguindo a estética romântica. Tem 4 livros, inclusive, inseridos no romantismo. Aí depois que ele dá a reviravolta, ele se torna o Machadão, né? O grande Machado de Assis com 5 livros. Um deles nós vamos analisar aqui, que é o Quincas Borba. Mais ou menos é o que acontece com Eça de Queiroz, tá? Ele tem uma produção romântica, que é o Eça de Queiroz pequeno, é o Eça de Queiroz menor, né? Tá aprendendo a escrever, essa coisa toda. Bom, e aí, a segunda fase do Eça de Queiroz é a fase mais radical da carreira literária dele, que é a fase que ele se engaja, de fato, no realismo naturalista, ou realismo naturalismo, é melhor, eu acho, né? É uma fase na qual Eça de Queiroz, inclusive, ele rompe com Portugal. Aqui é o auge da crítica dele ao atraso da mentalidade portuguesa, né? E ao provincianismo. Eu destaco aqui dessa fase radical do Eça de Queiroz 2 livros. 2 livros terríveis, pesadíssimos. Talvez mais pesados do que a própria Relíquia, não é? Que é O Primo Basílio, que é uma espécie de Madame Bovary portuguesa. Madame Bovary é um romance do Flaubert, né? Que dá início ao realismo na literatura. O Eça de Queiroz faz uma espécie de Madame Bovary portuguesa, né? Então, uma história de adultério, essa coisa toda. E um outro, que aí sim é muito pesado, que se chama O Crime do Padre Amaro. Puta que pariu, esse é terrível. E a vida é breve, nós temos pouco tempo aqui, nós temos 3 horas de aula, né? Mas enfim, vai atrás disso daí, porque acho que vale a pena. E aí, cara, o Eça de Queiroz rompe relações com Portugal, nessa época aí. Ele rompe e vai para Paris, ele vai para a França, ele se afrancesa. E aí depois ele se reconcilia com Portugal na terceira fase da sua literatura,
que é uma fase denominada pela crítica literária como realismo fantasista, tá? Por que realismo fantasista? Inclusive, essa expressão é uma expressão contraditória. É quase um oxímoro aqui, não é? Porque como é que uma coisa pode ser realista, tratar da realidade de forma objetiva e fantasiosa ao mesmo tempo, né? Como que se explica aqui esse oxímoro do Eça de Queiroz? É realista na medida que o Eça de Queiroz vai analisar a situação de Portugal. Vai fazer uma análise da sociedade portuguesa, vai fazer uma análise do país. É fantasista na medida, aí é importante, na medida que o Eça de Queiroz ele vai propor soluções para os problemas portugueses. Isso é uma coisa interessante, porque na segunda fase dele, ele só critica e não propõe soluções. Na terceira fase, ele vai criticar, mas vai propor soluções. E as soluções propostas pelo Eça de Queiroz são soluções utópicas. Por isso, fantasista, tudo bem? E aí eu destaco 2 livros dessa fase do Eça de Queiroz de reconciliação com Portugal, que é A Cidade e as Serras, que já foi obra da Alicia da Fulvestre, diga-se de passagem, né? E A Ilustre Casa de Ramires, tudo bem? Agora, e a Relíquia? Onde a gente coloca a Relíquia aqui? É complicado, porque a Relíquia, ela é uma obra muito pesada, no sentido da crítica, no sentido do naturalismo, inclusive, né? Mas, ao mesmo tempo, tem muita fantasia. Quem leu sabe disso. Porra, tem um capítulo lá, que é o capítulo 3, que é uma espécie de sonho-delírio, cara. O cara sonha que volta no tempo de Cristo, entendeu? No contexto da crucificação de Cristo, inclusive. E faz descrições minuciosas do tempo de Cristo, né? Então isso é uma espécie de fantasia. Tem uma passagem que ele sonha com o diabo, inclusive, muito interessante, né? O diabo, já falei para vocês, né? Que é uma figura muito interessante, muito sedutora, e quando aparece na literatura, se torna o ponto-chave, o ponto alto da obra de arte, né? E ele tem um sonho com o diabo que depois eu vou descrever para você, e depois no final ele está olhando para um crucifixo, mais para o final da obra, também é outro momento de fantasia. O personagem principal, Teodorico Raposo, ele está olhando para um crucifixo e ele começa a culpar Jesus pelas suas desgraças. Foi você e o caralho, são desgraçados. Tipo, digo pesado, né? Apontando o dedo para Jesus. Porra, é uma coisa que... uma fantasia, caralho. O cara vê coisa, vê miragem, vê Jesus, vê esse tipo de coisa, tudo bem? Então, como é que nós vamos classificar a Relíquia aqui dentro da produção do Eça de Queiroz? Nós vamos colocar a Relíquia aqui, ó. A Relíquia, portanto, é uma obra de transição, tá entre essas duas fases. Inclusive, a 1887, já está mais ou menos para o final da carreira literária, do meio para o final da carreira literária do Eça de Queiroz. Isso posto, nós podemos agora avançar especificamente para a Relíquia, tá? Então discutimos o realismo brevemente, o Eça de Queiroz, agora sim a gente entra no romance. Bom, e a primeira coisa que a gente precisa discutir no romance, aliás, não só nesse romance, em qualquer livro, qualquer romance que você for estudar, você tem que primeiramente pensar nisso daqui, ó, no foco narrativo, no tipo de narrador, tá? Isso é muito importante, cara, porque isso dá a dimensão do ponto de vista. Quem que é esse narrador que está narrando, não é? Esse narrador, ele tem um ponto de vista sobre as coisas, muito bem? Então, há 2 tipos de narradores na literatura. O narrador em terceira pessoa e o narrador em primeira pessoa. O que caracteriza o narrador em terceira pessoa é o fato de que ele não participa da história enquanto personagem, tá? Então ele narra de forma distanciada, é o narrador demiurgo, narrador deus, é o narrador onisciente, ou seja, que sabe tudo da vida das personagens, sabe do passado, sabe do presente, sabe do futuro, sabe o que está no mundo interior, ou seja, no mundo psicológico das personagens, tudo bem? Esse tipo de narrador, em terceira pessoa, é plenamente confiável, nele você pode confiar. Porque ele não tem interesse, já que ele não participa da história enquanto personagem, que ele não tem interesse de puxar a brasa para a sardinha dele, tá? Agora, o outro tipo de narrador é o narrador em primeira pessoa. Esse é um narrador não confiável. Você não pode confiar. No terceira você pode. No de primeira você não pode. Por quê? Porque o que caracteriza o narrador em primeira pessoa é o fato de que ele participa da história enquanto personagem.
Ele, ao mesmo tempo que é o protagonista, ao mesmo tempo que ele participa, ele narra a história. Portanto, ele está narrando a história de um ponto particular, do ponto de vista particular, pessoal. Portanto, a gente tem que desconfiar. Será que esse cara não está querendo puxar a brasa para a sardinha dele? Porra, é fácil você pensar, cara. Imagina que eu briguei com o Bob. E aí, porra, eu venho aqui e falo o nome do Bob sobre a briga. Você pode confiar em mim plenamente? Você não pode, caramba, porque eu posso estar contando a coisa a partir da minha versão. Então, o mínimo que você tem que fazer é escutar a minha versão, escutar a versão do Bob, aí você tira as suas conclusões. O problema do narrador em primeira pessoa é que nós só temos a versão dele, não temos a versão das outras pessoas que aparecem no livro. Por isso a gente tem que desconfiar, sempre. Tudo bem? Agora, é esse o tipo de narrador, tá? Do livro, narrador em primeira pessoa. Problema. Há dois tipos de narradores em primeira pessoa, e complicou um pouquinho mais. Há o narrador testemunha e há o narrador personagem. O narrador testemunha é aquele que não é a personagem principal. Ele participa da história, mas não vai falar de si, ou melhor dizendo, ele não é a personagem principal. A personagem principal é um outro, tudo bem? Por exemplo, a obra aqui é A Cidade às Serras, que eu fiz referência, né? O personagem principal se chama Jacinto de Tormes. Mas quem narra o livro é um amigo do Jacinto de Tormes, um sujeito chamado Zé Fernandes. Muito bem. E tem o narrador protagonista, que é o foco narrativo escolhido aqui pelo Essa de Queiroz. Tá? Narrador personagem, narrador protagonista, que é aquele que narra a história e é a personagem principal. E o nome desse narrador, desse personagem aqui do livro, é Teodorico Raposo. Teodorico Raposo. Você sabe que o grande escritor, ele não despreza o uso do nome, né? Ou seja, o uso do nome, a nomeação do personagem, não é algo gratuito. Tudo bem? É importante. Às vezes o nome do personagem diz muito sobre a personagem, inclusive sobre a sua perspectiva psicológica. É o caso aqui do nome Teodorico Raposo. Porque, veja, Teodorico, Teo significa Deus. Então é que a gente discutiu já bastante teocentrismo, Deus como de todas as coisas. Então, Teo. Dorico vem de Doro. Então não é Teodoro, é Teodorico. Esse ica é um diminutivo, que vai ser importante. Doro significa dádiva, presente. Então olha o nome do cara. Presente de Deus. Dádiva divina. Que é um puta do nome irônico, pensando nessa personagem. Ico é um diminutivo. Então seria uma coisa próxima do seguinte, ó, traduzindo. Presentezinho de Deus. Dádivazinha de Deus. Tá certo? Raposo, de raposo. A gente chega em raposar. Tanto é que o apelido dele, quando ele vai para a faculdade, em Coimbra, fazer faculdade de Direito, é Raposão. Raposão. E a raposa é um animal caracterizado pela esperteza. Não é? Então, inclusive tem essa gíria, sei lá, essa expressão na nossa sociedade, falando de tal, é raposa. Puta, esse é raposa. Ou seja, é um sujeito esperto, espertalhão, malandro, malaco, não é? Que era o caso dessa personagem aqui. Então veja que o nome dele já é um nome que aponta para as contradições do personagem. Ó, aqui é a esfera do divino, Teodorico. Aqui é a esfera do profano, Raposão. E é um personagem que vai se esbater entre essas duas perspectivas. Entendeu? É um personagem que vive esse interesses, ó, o arrivismo, meu filho, que eu falei, que é tema no realismo, subir na vida a qualquer preço, passando por cima de tudo, inclusive, até dos valores morais e familiares, tá? Então quer agradar a tia. Então ele se mostra pra tia como um carola, como uma espécie de santo. Mas na prática da vida, quando ele está longe da tia, o que ele é um profano, é um sujeito promíscuo, é um sujeito que nem acredita em Deus. É um sujeito que, inclusive, desrespeita
a religião. Então, no nome dele, para sintetizar essa parte, já está colocada essa questão da dupla personalidade, vamos dizer assim, do Teodorico Raposo. Tá certo? Bom, e aí, cara, já que eu falei do foco narrativo, te digo o porquê, né, que o Teodorico Raposo vai escrever essa obra, né, já que é o narrador em primeira pessoa. E ele diz pra gente, no prólogo, e o prólogo do livro é muito importante, tem que ler, tá? Ele diz assim no prólogo, ó, o que me motivou a escrever esse livro aqui, não é? Estamos no final do século XIX, mais ou menos em 1895, ele não dá data precisa, tá? Mas final do século XIX. Eu quero contar para vocês uma coisa que me aconteceu no ano de 1875. Aí sim ele delimita, não é? Portanto, o tempo do enunciado é 1875, é o tempo do enunciado, o tempo da trama. O tempo da enunciação, quando ele está escrevendo, final do século XIX. Muito bem. E eu gostaria de contar para vocês sobre uma viagem que eu fiz à Terra Santa. Eu fiz uma viagem a Jerusalém do Balacobaco, que dá o que falar. E esse vai ser o motivo do meu livro. Portanto, nós podemos aqui dizer que se trata de um romance de memórias. Tá bom? Ele está contando uma coisa que aconteceu no passado na vida dele. Beleza. Aí ele vai dizer que nessa viagem que ele faz até Jerusalém, você sabe que naquela época não tinha uma viagem, um meio de transporte que levasse diretamente para Jerusalém, partindo de Portugal, né? O sujeito que fosse para Jerusalém, a partir de Portugal, ele saía do Porto de Lisboa, ele fazia uma primeira parada na ilha de Malta, depois de Malta ele ia até Alexandria, no Egito, e aí ele chegava até Jerusalém, né? E ele vai dizer para a gente, aqui no prólogo, que em Malta ele conheceu uma pessoa que vai ser muito importante no romance, não é? Um historiador chamado Topsius, que no romance aqui do Eça de Queiroz funciona como uma alegoria da ciência. É uma crítica que o Eça de Queiroz está fazendo ao cientificismo. Então, douto Topsius, você vai entender daqui a pouco porque é uma crítica à ciência. É um historiador, e um historiador do Herodes, é o cara especialista em Herodes, que é um governador da época de Cristo. E o Topsius está indo para Jerusalém também, para estudar Jerusalém, aquela coisa toda e tal. Ele ia até com certa frequência, já que era o objeto de estudo dele. Beleza. E acontece que o Topsius, ele vai escrever um livro, chamado Jerusalém Passeada e Comentada. O Raposão vai fazer o seguinte juízo sobre a obra. Se você quiser saber o tamanho das pedras de Jerusalém, leia essa obra do Topsius. Agora, se você quer saber de fato o que é Jerusalém, do ponto de vista espiritual, a verdade do que é Jerusalém, leia o meu livro. Então ele já está te convidando. Leia essas minhas memórias. Quando ele diz isso, se você quiser saber o tamanho das pedras, você lê o Topsius. Se você quiser saber a verdade, você me lê. O que ele está fazendo com a obra do Topsius? Está desvalorizando. Portanto, é uma coisa que não tem importância. É uma coisa fútil, vulgar. Por que nos interessa saber o tamanho da pedra de Jerusalém? Tudo bem? Então essa é a crítica à ciência. É como se Eça de Queiroz tivesse dizendo que a ciência, o cientificismo, não serve para absolutamente nada do que realmente importa na vida humana. Beleza. Aí ele continua falando assim, ó. Então, é sobre isso que eu vou falar, sobre o Topsius. O Topsius que me motivou a escrever essa obra. Sabe por quê? Porque, caralho, ele faz menção a mim nessa obra que ele escreveu. Jerusalém Passeada e Comentada. E a menção que ele faz a mim na obra me deixa mal com a burguesia liberal. Presta muita atenção nisso, hein? Isso vai ser importante, pode dar uma bela questão de FUVEST, sobretudo de segunda fase. Eu escrevo esse livro, portanto, para ficar de boa com a burguesia liberal. E por quê que a burguesia liberal pode me olhar com maus olhos a partir do livro de Topsius? Porque o Topsius diz no livro dele que eu andava pela cidade de Jerusalém, ele vai fazer referência, o Topsius é alemão, vai fazer referência a um português que ele conheceu e tal, que andava
com um pacote debaixo do braço, para cima e para baixo, em Jerusalém. E esse pacote é a relíquia, tá? É a coisa mais importante do livro. Então andava com esse pacote para lá e para cá, em Jerusalém. E o Topsius diz que o que estava dentro daquele pacote eram restos mortais dos meus antepassados. Eu estava andando com a ossada dos meus antepassados. Portanto, eu levei a ossada dos meus antepassados para a Terra Santa. Porra, caralho, isso daí me fode com a burguesia liberal. Agora, por que será? Ele não explica, quem tem que explicar sou eu, tá bom? Veja, vou para a lousa, ó. Então vamos colocar aqui, ó, burguesia liberal. Burguesia liberal. Bom, do outro lado, qual que é o inverso, o oposto da burguesia? Nós discutimos a Revolução Francesa. É a aristocracia, a nobreza. Bom, aqui nesse contexto, segunda metade do século XIX, a nobreza já fora vencida na Europa. Em Portugal, não totalmente. Mas na Europa, na Alemanha, onde sai esse livro, a burguesia liberal já havia vencido. Portanto, a burguesia liberal é oposta à nobreza. E essa coisa de culto aos antepassados, de valorização dos antepassados de maneira radical, é coisa de nobre, aristocrata, isso daí. A burguesia liberal já não acredita mais nos valores familiares no sentido de uma origem superior, aquela questão de sangue e tal. Não tem isso na burguesia liberal, não é? E como, aí volto para ele, e como a burguesia liberal é quem dá as cartas na sociedade contemporânea, não é Evaristo falando, é ele, Teodorico Raposo. Eu quero ficar bem com a burguesia liberal. E se a burguesia liberal acreditar que eu sou um nobre, um aristocrata, eu vou ficar queimado com ela. Então, para explicar para a burguesia liberal que eu não sou aristocrata, eu vou contar a verdade sobre aquele embrulho, sobre aquele pacote. Não tinha nada de antepassado meu ali, é outra coisa. Que aí ele só vai contar depois, que eu vou fazer mistério também. Tá certo? Agora, outra coisa que ele coloca nesse prólogo, quanto à burguesia liberal, é que a burguesia liberal, ela é onisciente e onipresente no seu tempo histórico. Logo, se a burguesia é onisciente e onipresente, a burguesia liberal se tornou Deus. Entendeu? Portanto, é o liberalismo econômico vencendo o cristianismo. Já começou aqui o ataque ao cristianismo, tá certo? É como se no tempo histórico em que ele vive, não houvesse mais espaço para cristianismo, como se o cristianismo tivesse sido vencido pela burguesia liberal, né? Aquela coisa, o novo Deus é o dinheiro, a nova religião é o capitalismo. Na verdade, até, né, dando uma opinião minha, tá até na nota, né, de real, né? Deus seja louvado, que eu acho, assim, eu fico espantado com isso daí. Tá entendendo? Não sei você, mas eu fico espantado com essa promiscuidade, né? Envolver Deus numa coisa que é causa de muita desgraça na história da humanidade, que é o dinheiro, não é? Deus seja louvado. Agora, eu não sei qual que é esse Deus, se é o Deus cristão ou o Deus capitalista, né? Que eles estão louvando no dinheiro, tá bom? Você que está assistindo, é uma crítica ao cristianismo, tá bom? É uma crítica a quem coloca isso no dinheiro, tá certo? Muito bem, bom. Aí nesse prólogo ainda, para terminar o prólogo, ele diz o seguinte, eu posso falar, leitor, sobre Jerusalém, é interessante, eu posso falar, porque eu estive lá, andei por tudo quanto é lugar. Não posso falar sobre a Índia, sobre a região de Buda, que ele chama, isso é importante, de mestre perfeito, ele chama o Buda. Não posso falar de Buda, o mestre perfeito, porque eu nunca andei na região dele. Não posso falar também de Maomé, porque não andei lá pela região de Maomé, que ele chama, inclusive, Maomé de profeta excelente. Então, interessante aqui como ele categoriza essas outras espécies de messias, né? Sei lá como chama o Buda, por exemplo. O Moisés, sim, uma espécie de messias, mas o Buda eu não sei como chamar, mas enfim. Ele vai chamar Buda de mestre perfeito, portanto, é uma coisa positiva, uma conotação positiva. Vai chamar o Maomé, falei Moisés, né? Maomé, caralho. Vai chamar Maomé de profeta excelente. Positivo de novo. E sabe como ele vai chamar Jesus? Desse outro intermediário divino.
Olha só, cara, começou aí, porra. Então, Buda, mestre perfeito, Maomé, profeta excelente, Jesus. Esse outro intermediário divino, como se fosse um qualquer, não é? Então está valorizando mais Moisés e mais Buda. Bom, aí diante disso, desse exposto, dessa apresentação, do que ele diz a você no prólogo, aí a gente começa a entrar na história efetivamente, agora nas suas memórias. Ele vai contar desde o berço até o seu momento atual, quando ele está por volta de 50 anos de idade. Portanto, nós podemos dizer que é um romance de formação, que acompanha o sujeito, o personagem principal, desde o nascimento até a sua maturidade, não é? E ele vai falar que ele nasceu, olha só de novo, ó, aqui, ó, apontadinha aqui, ó, agulhada no cristianismo de novo. Ele vai falar que nasceu numa sexta-feira da Paixão, sexta-feira santa, não é? E a mãe dele, antes de raiar o sol do sábado de aleluia, a mãe morre. Portanto, ele já fica órfão de mãe, praticamente no ato de nascimento. Quando ele está com 7 anos de idade, morre o pai. Então fica órfão de pai e mãe já ainda na infância. O pai, inclusive, vinha de uma família pobre. Inclusive, de novo aqui, ó, uma crítica ao cristianismo, né, ao clero absoluto português. O pai dele era filho de um padre, Rufino da Conceição, por exemplo, é neto de padre, né? Já uma corrupção moral nisso daí. A mãe era rica, porque a mãe era sobrinha de um nobre, de um aristocrata chamado G. Godinho. É G mesmo, tá? Não fui eu que esqueci, não. Tá no livro só G. Godinho. Não tem o primeiro nome. E esse G. Godinho, ele tinha 2 sobrinhas. A mãe dele, que morre quando ele tem 7 anos de idade, e uma outra sobrinha, que é tia, portanto, do Teodorico Raposo, chamada Dona Maria, o nome também vai ser importante, viu? Dona Maria do Patrocínio. Beleza. Inclusive ele vai falar que a mãe dele era uma menina mundana, né? Uma menina que se divertia e tal. Hedonista, mais ou menos hedonista. Não era careta, carola, né? A tia não. A tia, desde a mocidade, a tia já era uma menina cristã fanática, moralista, carola, não é? E, porra, morre o G. Godinho, morre a irmã da Dona Maria do Patrocínio. Portanto, ela herda toda a fortuna do G. Godinho, não é verdade? E é uma personagem, vai morar com essa tia aí, vai morar. E o que caracteriza essa personagem, como eu já havia apresentado aqui agora há pouco, né? É a austeridade cristã. É uma mulher fanática, religiosamente falando. Fanática religiosa. Uma mulher carola, careta. Uma mulher que só fala o dia inteiro em Cristo, em Deus. Tem inclusive uma espécie de igreja, um oratório enorme dentro de casa, não é? E só estabelece relação com quem é cristão fanático também. É uma mulher tão austera, tão exigente na questão moral religiosa, que essa austeridade contamina o físico dela. Ela é descrita como uma mulher muito alta e magra, ressequida, que está sempre vestida de preto e com um pano, um chale roxo nas costas, não é? Isso aí, da ideia de austeridade. Quando eu leio isso daí, essa descrição dela, como sendo uma mulher muito magra, com um rosto angular, assim, rosto seco, chupado, curvada, magra, vestida de preto com um negócio roxo, eu me lembro dos franciscanos. Os franciscanos são assim, muito austeros, etc., né? Não aceitam em hipótese nenhuma corrupção moral e tal. Que a tia Maria do Patrocínio chama essas corrupções morais de relaxações. Por exemplo, a principal relaxação que ela critica, mais do que criticar, ela não admite. Fez relaxação, está fora do meu círculo de amizade. É o sexo. E aí é uma coisa polêmica de novo, não é? Porque veja só você. A Dona Maria do Patrocínio, de um ponto de vista freudiano, psicanalítico, a Maria do Patrocínio, ela é uma mulher histérica. A Maria do Patrocínio, ela é uma mulher que tem sérios problemas com a sexualidade.
é uma mulher recalcada. E qual que é a resposta para todo esse recalque sexual? É a histeria. E como é que ela faz para suportar esse recalque sexual, né? O recalque, já disse aqui, não sei se já disse, mas digo, se eu disse eu redigo, e se eu não disse eu digo agora. O recalque é sempre a pior opção. A opção de sublimar a questão sexual, as tensões sexuais. Ela recalca, ela reprime. Tanto é que ela tem uma posição até violenta contra o sexo, que ela chama de relaxações. Ela pode falar, fez sexo, não está fora do meu ciclo de amizade. Não, a mulher finge pura. Mas, na verdade, dá para a gente fazer a análise de que o grande desejo da Maria do Patrocínio, de fato, que ela recalca, é o sexo, né? E até que ponto ela não projeta essa tensão sexual na figura de Jesus Cristo, né? Com essa de Queiroz, em alguns momentos, ele deixa isso daí mais ou menos nas entrelinhas. Acho que a Maria do Patrocínio tem uma relação com Cristo, uma relação até de desejo carnal, de desejo sexual. Tá certo? De qualquer forma, não vamos polemizar tanto. É uma mulher muito austera e histérica. Tanto é que ela e não admite relaxações, essas corrupções morais. Bom, e ela tem algumas pessoas que frequentam a casa dela, que ele puxa-saco, né? Os famosos puxa-sacos, para tirar uma casquinha da mulher que é muito rica. Por isso que ela se chama Maria do Patrocínio. Olha só, Maria tem a ver com a religiosidade dela. O fato de que ela é uma mulher muito carola, fanática, religiosa. A Virgem Maria. Entendeu? Patrocínio, porque ela é a grande patrocinadora dos prazeres alheios. E que prazeres? Que aí ela admite comer bem e beber bem na casa dela, não é? E aí, nisso se destacam nessa questão, nesse sentido, 3 personagens que frequentam assim a miúde a casa dela. 2 padres, né? Padre Casimiro e Padre Pinheiro, e um sujeito da justiça, um judiciário, um delegado, chamado Doutor Margaride, entendeu? E são pessoas mundanas, sobretudo o doutor Margaride, mas aqui na casa dela, se mostram como o católico. Essa mulher, com essa senhora que o Teodorico Raposo vai morar aos 7 anos de idade, né? Inclusive, quando ele está chegando na casa da tia, em Lisboa, um criado da tia diz assim para ele, fala, ô Teodorico, você tem que sempre dizer sim a Titi, viu? Porque ela te quer muito bem. Ou seja, gente, pelo amor de Deus, as coisas se pegam na sutileza. O que está falando o criado? Você precisa agradar sua tia, hein? E ela é uma pessoa, como é que se diz? Uma pessoa que não aceita não. Então você sempre tem que dizer sim, se você quiser alçar o seu objetivo de se dar bem na vida, esse tipo de coisa. E aí, quando ele chega, a tia vai dar um beijo nele. Eu não sei se eu estou sendo muito detalhista, mas a tia vai dar um beijo nele. E a tia vai dar um beijo nele assim, e dá um beijo, já tira o rosto, não sei como chamar isso daí, né? Ele até faz uma descrição, ele usa o termo exato disso daí no livro. Ela vai dar um beijo assim, e sai com nojo, porque ela fala que ele é sujo, que tem o cabelo oleoso, etc e tal, né? E aí ela vira para ele e fala assim, ei moleque, você é sujo, você não toma banho? Ele vira e fala assim, sim, Titi. Ou seja, aprendeu já. Aprendeu com o criado, só fala assim, sim, Titi, né? E a partir daí, ele só vai fazer coisas para agradar a tia, porque ele está interessado na riqueza dela, né? Na herança, etc. Bom, aí quando ele está na fase escolar, ele vai para um colégio interno católico. E lá nesse colégio interno católico, onde ele vai estudar, é óbvio que tem que ser católico, né? A tia católica e tal, ele conhece um coleguinha, que depois vai aparecer no final do romance, e vai ser determinante na vida dele, chamado Crispim. O Crispim era alguns anos mais velho do que o Teodorico Raposo. O Crispim tinha uns 2 anos a mais que o Teodorico Raposo. E o que os dois faziam, hein? Será dentro do orfanato? Desculpa, tá? Mas eles faziam o famoso troca-troca. E o Crispim era mais velho. Então o Crispim pegava ele vai falar que dava beijos.
beijos incendiários. Então o Crispim pegava ele nos corredores à noite, dava beijo, mas o que é dar o beijo, né? Então, eu não sei se eu posso usar essas expressões aqui, mas o que o Crispim faz é... Caramba, eu falo ou não falo? Não vou falar, você já sabe o que o Crispim faz, né? Manda a brasa no Teodorico Raposo. Eu também não quero polemizar, mas essa coisa do troca-troca, essas experiências sexuais na mais tenra infância, são coisas normais, viu, gente? Não podemos sentir culpa disso daí. A gente está iniciando a nossa vida sexual, a gente tem curiosidade. Inclusive, se não estivesse gravando, eu ia falar com uma coisa pesada aqui sobre isso daí. Sobre o famoso troca-troca. Mas como está sendo gravado, é melhor deixar para lá, tá certo? Bom, então imagina a Titi. A Titi colocou o sobrinho dela no colégio interno religioso. Tá lá o moleque, porque ali ele vai aprender austeridade, coisas de Cristo, coisa do bem, lá. Imagina se ela souber que o sobrinho dela está sendo enrabado por outro moleque dentro da escola, cara. Olha que Deus, isso é forte, é pesado, né? Além disso, olha como a questão sexual ela está muito presente no livro, né? Além disso, ele diz pra gente que ele, de tanto ficar ouvindo o dia inteiro Virgem Maria, Virgem Maria, Virgem Maria, Virgem Maria, à noite ele se masturba pensando na Virgem Maria. Olha que pesado, puta que pariu, né? Bom, termina a escola e tal, época de faculdade. Ele vai para Coimbra, eles moram em Lisboa. Ele vai para Coimbra fazer faculdade de Direito. E aí, meu filho, aí ele se solta. Longe de casa. Por que você quer ir embora de Sorocaba? Por que você quer fazer faculdade em outro estado, em outra cidade, quer morar sozinho? Para soltar. Sair debaixo da asa do seu pai e da sua mãe. De repente, seu pai e sua mãe são muito moralistas. Não sei se é o ponto da Maria do patrocínio, mas de repente são moralistas. E você quer se... todo mundo gosta de liberdade, né? Vamos combinar, caralho. Ninguém gosta de repressão, pô. A gente gosta de liberdade. Descobrir a vida, na juventude, descobrir a vida. Ele vai para Coimbra. E aí é o prato cheio. É aí na faculdade, em Coimbra, que ele se torna o Raposão. Ele ganha esse apelido dos seus colegas. Eu sei que Memórias Póstumas de Brás Cubas não estão mais na lista da FUVEST, mas é inevitável estabelecer esses paralelos com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nessa coisa da faculdade, acontece coisa similar com o Brás Cubas. O Brás Cubas, ele sai daqui do Brasil, vai fazer faculdade em Coimbra também. E o que ele menos faz é estudar. Vai tocar o puteiro na Europa. Vai sair até meio fugido da França, porque desvirgindo uma menina e tal, não sei o quê. A mesma coisa, guardadas as devidas proporções, acontece aqui com o Teodorico Raposo, cara. Puta que pariu, longe da tia, ele se revela, né? Ele revela o que ele realmente é. Bom, e nas férias ele tem que vir aqui, passear com a tia. Ele volta seu carola, papapá, só fala de coisa de Deus. E ele conhece, em Lisboa, numa dessas férias, ele conhece uma mulher, que vai ser... primeira mulher por quem ele vai se apaixonar, vamos dizer assim. A primeira, entre aspas, namorada. Uma mulher chamada Adélia. Adélia. Bom, e a tia dele põe horas para ele chegar em casa. Tem que chegar em casa às 9 da noite. 9 da noite, não pode ficar na rua de noite, moleque. E ele chega, tem que respeitar a tia, pô, senão fudeu. O objetivo dele de vida é ficar rico, né? Ele dá tudo da tia. Tá bom. E, porra, de tanto ele se mostrar um bom cristão, fala que só fica na igreja, ele convence a tia a voltar, ela deixar ele voltar 11 horas da noite. Olha a desculpa dele, não, tia, porque tem um terço que se reza e não sei o que em tal lugar, e é até 11 horas da noite, deixa eu lá, tia, porra, é coisa religiosa. O que é o terço que ele está rezando? Tá entendendo? E ele conversa a tia. A tia fala, não, tá bom, você é um menino muito bom, muito cristão, decente, eu deixo você chegar às 11. Além disso, ela dá um cavalo para ele. Um cavalo bonito, um cavalo elegante, um cavalo novo, um cavalo caro. Para ele ficar andando pela cidade, para ele ir com todo o conforto do mundo para a missa. Como se fosse hoje, alguém, um pai, a mãe, dá um carro pro moleque, né? Tal, essa coisa toda. E ele vai se relacionando com essa ideia, só que tem que ir embora, tem que 11 horas chegar em casa. 11 horas chegar em casa, porque é o horário do último terço em casa, por 11 horas. E a Adélia fica empapuçada dessa situação. E ela trai ele. Um dia ele chega na casa com outro na cama. Mas não pelada, tá? Com roupa, né? E aí sabe o que ela fala pro raposo? Ela fala, não, esse aqui é meu sobrinho. E ele descobre que está sendo traído, né? Ninguém é bobo. Mas essa é a desculpa dela.
E, bom, lá pelas tantas ela vai assumir tudo. Fala, não quero mais você. Por que que eu não te quero? Porque você é um filhinho da titia. Você é um filhinho da mamãe, como se a gente dissesse hoje. Mas você é um filhinho da titia. Não quero você, meu. Não dá. Porra, você não pode dormir comigo, cara. O que eu quero com um cara que não pode dormir comigo 11 horas que tá em casa? Tô fora. É a primeira desilusão amorosa do Raposão. Ele fica mal. Vai pro fundo do poço. Mas logo se restabelece lá em Coimbra. Beleza. Aí ele volta. Termina a faculdade de Coimbra. Termina. Ele volta de vez para Lisboa. E é uma vida muito tediosa. Inclusive, ó, isso é importante, dentro dessa coisa burguesia liberal e nobreza. Na frente da tia e dos convidados da tia, dos convivas da casa, ele tem que se mostrar monarquista. É monarquia. República é um absurdo. República é balbúrdia. República é balbúrdia. Né? Agora, o que ele é mesmo é republicano. E onde ele aprendeu a defender as ideias republicanas? Na Universidade de Coimbra. Universidade, lugar de pensamento crítico. E por isso, lugar progressista. E ser progressista no final do século XIX é defender a república. Entendeu? E não a monarquia, que está ligada ao antigo regime. E a tia, como é muito conservadora, moralista, cristã, no grau máximo, ó, ela é contra a república, porque ela acha que república é coisa de anticristão. Você está me compreendendo? E tem que fingir que é monarquista. Tudo para atingir o objetivo. Um dia ele vai almoçar com o Dr. Margaride, fora da casa da tia. Aí o Dr. Margaride também mostra quem ele realmente é. Eles estão batendo um papo, e o Dr. Margaride fala assim, Teodorico Raposo, pô, você já entendeu? Então é isso mesmo, beleza. Então, Teodorico Raposo, eu vou te dar uma dica, um conselho. Vou te falar uma coisa, eu vou te chamar a atenção sobre uma coisa. Diga aí, doutor Margaride. Você tem um concorrente. Um só concorrente. Um só. O Teodorico fica louco, porque ele acha que ele é o único, cara. É o único sobrinho da tia, imagina, tia virgem, não tem filho, né? Então, papai. Quem que é esse filho da puta que eu esgano? Eu pego no pescoço, eu mato o caralho a 4 mil, fica revoltado. Doutor Margaride vira e fala pra ele assim, é Jesus Cristo. Meu, o cara falou um monte que ia pegar pelo pescoço, ia matar, filho da puta, caralho, é Jesus Cristo. Como assim vai Jesus Cristo? Jesus Cristo, porque a tia, se o Teodorico Raposo não provar que é um bom cristão, ela vai deixar o dinheiro para a igreja. Então, em nome de Jesus Cristo. Então ele tem que se mostrar um bom cristão. E é isso que o doutor Margaride fala para ele. Falou, ó, meu, se eu fosse por você, eu redobrava a sua cristandade, hein? O seu aspecto cristão, porque esse concorrente é foda, né? De vencer Jesus Cristo. Ele fala, beleza. E aí, que num jantar, o doutor Margaride diz para a tia Maria do Patrocínio que quem faz uma viagem para Jerusalém, a Terra Santa, tem os seus pecados absolvidos. Porra, tudo que é coisa de igreja, a mulher vai atrás, cara. E ela fica encantada com isso. Fala, é mesmo? Tem que ir para Jerusalém para salvar a alma? Eu preciso ir para Jerusalém, só que ela é muito velha, cara. Ela é muito velha. Ela não aguentaria viagem, gente. É viagem de navio. Viagem demora 1 mês, 2 meses de navio, sei lá quanto tempo. Dias. Ela pode ir um navio, caramba. A velha não quer. Aí, ó, olha só como eles fazem tudo, as artimanhas, um jeitinho para agradar ela. Fala assim, não, ô, dona Maria do Patrocínio, se a pessoa não pode ir por motivos de saúde, se ela enviar alguém no lugar, também vale para a salvação espiritual dela. Todo mundo olha pro Raposão. Ou seja, porra, Raposão, você tem que fazer isso pela sua tia. Vai até Jerusalém para salvar a alma da sua tia. Raposão fica espantado, fica puto. Por quê? O Raposão, ele fala no livro, o lugar para onde ele quer ir é para Paris. E por que Paris? Porque há a fama de que é o lugar onde tem as melhores prostitutas. As prostitutas francesas. E é um moleque que só pensa nisso, cara. Só pensa nisso. Ele quer ir para a França, cara. E a tia quer mandar ele para Jerusalém. O que Jerusalém? Aí ele se resigna com a ideia. Falou, tá bom, até que não vai ser tão ruim assim. Porque eu vou passar pela França indo para Jerusalém. Olha a cabeça dele, ele acha que ele vai de cavalo para Jerusalém.
Ele não sabe o que é de medo, é tão tapado. É um tapado esse moleque aqui, na verdade, o Raposão. Até, pelo menos nesse momento. Ele é tão tapado que ele acha que vai de cavalo, não sabe que vai de navio. E aí, beleza, ele cata o navio. Em Malta ele conhece o Topsius, que eu fiz referência a você. E em Alexandria acontecerão coisas muito importantes. Inclusive, não digo, mas falo agora, o Eça de Queiroz, além de criticar a igreja, criticar o cristianismo como um todo, vai defender a tese de que o cristianismo é uma religião charlatã. De novo, não é Evaristo falando, Eça de Queiroz. Você vai entender por que o charlatanismo daqui a pouco. O Eça de Queiroz, ele também, em um dado momento, ele faz uma alegoria de Portugal. E essa alegoria de Portugal, da situação político-econômica de Portugal, acontece quando o Teodorico Raposo está na cidade de Alexandria. Eu digo a você, você tem que ler as coisas com muita atenção, sobretudo esses livros importantes. Tem um personagem que aparece brevemente numa passagem quando ele está em Alexandria, que é um português, caramba, chamado Alpendrinha. Você acha que isso é gratuito no livro? Poderia ser brasileiro, poderia ser português, poderia ser francês. Joguei pra cima o dado. Caiu português. Vou colocar o Alpendrinha como sendo português? Obviamente que não. Tem um sentido para isso daí. O Alpendrinha é uma alegoria de Portugal, sutil, hein? Por isso que eu reafirmo. Tem que ler com muita atenção. Tudo bem? Então nós vamos fazer o seguinte, tá? 3 horas seguidas não dá, né? Ninguém aguenta, porra. Uma coisa muito maçante, não é? Então nós vamos fazer uma pausa aqui. Já deu 1 hora de aula. 1 hora de aula. Nós vamos fazer uma pausa de 10 minutos religiosamente contados. Daqui 10 minutos, senão eu não consigo terminar a obra. 10 minutos contados, eu estou aqui em sala de aula. Eu vou tomar uma água, tomar um café, eu estou com a boca muito amarga, não é? Deixa pra lá, porque... E a gente volta daqui 10 minutos, ou seja, 10h10. Pra você também dar uma respirada, porque a aula é pesada, essa aula mesmo. É maçante. Tá certo? Então, eu já volto.